estudar Direito nos Estados Unidos. Veio aqui para os Estados Unidos estudar Direito. Ele morava numa república de estudantes. E na república tinha um rapaz que trabalhava na MGM, na Metro-Goldwyn-Mayer. E a Metro-Goldwyn-Mayer mandava para o Brasil os trailers dos filmes sem versão, sem tradução. Não tinha aqui um locutor que falasse português. A Metro então começou a procurar alguém que pudesse gravar os trailers em português para que fosse para o Brasil já gravado, já traduzido. E o Ramos estava procurando serviço, morava numa república de estudante onde morava esse rapaz que trabalhava na MGM. Ele falou: a MGM está procurando alguém lá, porque você não vai lá. E ele: mas eu tenho essa voz assim, não vai lá, faz um teste e tal. E o Ramos veio, a MGM fez um teste, passou. E a gente começou a ouvir no Brasil os trailers já gravados, vindo direto dos Estados Unidos, né? Orion, da Metro-Goldwyn-Mayer. E o Ramos ficou muito conhecido no Brasil. Mais tarde, quando ele se aposenta nos Estados Unidos, que vai para o Brasil, ele percebe que é muito conhecido, porque um locutor de São Paulo chamado Oliveira Neto o imitava gravando a propaganda do Bozano. Está no fim o seu creme de barbear Bozano. Mas aperta aqui, aperta ali, mais uma barba. Com o Lantrol, exclusivo de Bozano, a lâmina corre suavemente como pétala de rosa. Exija o creme de barbear Bozano. Não se contente com outro. E esse Oliveira Neto, então, promovia muito o Ramos Calheiros. Mas quando o Ramos chegou, o Oliveira tinha reformado o contrato no dia anterior. Isso o próprio Ramos me falou numa viagem que eu fiz com ele do Rio a Niterói, quando nós trabalhávamos na Rádio Tamoio. Até um papo interessante, porque nós líamos o Tamoio Notícias, Arildes Cardoso reportando, Tamoio Notícias, Ramos Calheiros reportando. E nos encontramos na lancha que vai do Rio para Niterói, aquela travessia Niterói, e ele reclamando que ganhava muito pouco na Rádio Tamoio. E eu, curiosamente, perguntei: mas o Ramos, eles pagam quanto, Ramos? Ele falou: pô, mas só estão me pagando 13.500 reais, cruzeiros na época, 13.500 cruzeiros. Aí eu fiquei quieto, eu ganhava 3,5, pô, 3,5 ganhava eu, e ele 10 mil a mais que eu. Mas ele era o Ramos Calheiros, vindo para o Brasil de Nova York, dos Estados Unidos, famoso praticamente no Brasil inteiro. É isso aí. Quando eu estreiei na Rádio Nacional, foi um momento também emocionante na minha vida, porque eu fui convidado para ir para a Rádio Nacional pelo Arlênio Lívio, e o Arlênio me chamou para fazer novela na Rádio Nacional. Eu falei para ele: Arlênio, eu não sou radiator, sou locutor. Não, você vai fazer a abertura, o meio e o fechamento. Eu me empolguei com o setor de sonoplastia da Rádio Nacional, de contra-regra, porque era tudo ao vivo, coisa importantíssima. A porta do carro, o barulho da porta do carro era feito ao vivo, tinha lá uma porta de carro. A tirada de água do poço tinha o poço, o pisar nas folhas, nas pedras. O estúdio tinha todos esses detalhes, né? E eu fiquei empolgadíssimo com aquilo quando eu cheguei. Eu fui o primeiro a chegar naquele dia. E foram chegando os outros que participariam comigo da novela daquele dia, que era o Grande Teatro Orniex, que nós íamos gravar. E a primeira a chegar foi a Lúcia Helena, que eu a acompanhava quando eu tinha 12 anos de idade. A Lúcia Helena já trabalhava na Rádio Nacional. Ela tinha uma frase, uma chamada que ela dava, dizendo: ao soar o carrilhão, dando as 12 badaladas, a Rádio Nacional apresenta. E aquela voz da Lucilena, aquilo fica marcado na gente. Ó. Quando ela entrou falando, eu disse: é a Lúcia Helena, aquilo já sacudiu meu coração. Entra atrás de Lúcia Helena quem? Paulo Gracindo. E eu ia conhecendo as pessoas pelas vozes. Então veio o Paulo Gracindo, veio o Milton Rangel, que fazia o Herói do Sertão, Jerônimo, o Herói do Sertão, e eu o conhecia pela voz. A Dulce Martins, que era a Aninha, conheci pela voz. O Cauê Filho, que era o Moleque Saci, também conheci pela voz. Só não conheci, não acompanhava muito Domício Costa, que também estava lá, um grande radioator, um grande dublador, e a Frânio Rodrigues. Enfim, só tinha feras. E aquilo me diminuiu, eu fiquei pequeno, de como é que eu estou no meio dessa gente aqui, como é que eu vou falar? Eu tive que ter uma força muito grande para abrir a boca e a voz sair. Quando a Lúcia Helena abriu o texto, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta, aí eu tinha que entrar.
o Grande Teatro Ornex. E eu não tinha, rapaz, essa força toda. Então eu tive que, quando a Lucilena acabou de falar, pô, eu entrei, o Grande Teatro Ornex. Aí ela seguiu e tal, e nós abrimos aquela novela. Eu fiquei ali embevecido por aquela gente que eu admirava, que eu conhecia há tanto tempo, e estava vendo agora, pessoalmente ali, convivendo com eles, trabalhando com eles, e eles olhando para mim, achando que era um camarada do mesmo nível deles. Aconteceu que no intervalo a Rádio Nacional estava apresentando o Grande Teatro. A gente entrou no intervalo e eu tô lá, né, igual um bobão, assistindo tudo aquilo e tal. E a luz vermelha piscando. E cadê o locutor? Aí que eu vi, era eu. O rádio já parou, porque eu, embevecido por aquele momento, não acompanhei o script e não entrei na hora do meio da novela. Coisas que acontecem com a gente no rádio, né?